Parei para reparar na última leitura e segunda deste ano, revisitando um dos clássicos. Esse ano eu recomecei a ler O Príncipe de Maquiavel. Eu acho que a gente tem que voltar ao passado de vez em quando para a gente começar a entender o que está acontecendo no presente e não repetir os mesmos erros no futuro. Eu comecei a reparar também que a gente pode ser um pouco mais maquiavélico na nossa vida. E não maquiavélico no sentido de ser burro, como diria o tio dos burros, né? Falso, sem escrúpulos, maligno, que é essa definição que está lá no Google. Mas não nesse sentido, mas sim sagaz. Um príncipe sábio deve observar modos similares e nunca, em tempo de paz, ficar ocioso. Quem foi Nicolau Maquiavel? Político, boa parte da sua vida e carreira ele ficou à frente da recém-criada República de Florença, na França, e por 14 anos ele foi tecendo acordos, ele foi aconselhando nobres, ele ficou paralelo ali ao poder daquela região. Ele ficou de 29 a 43 anos da sua vida, basicamente ajudando a gerir a política daquele lugar, ali direta e indiretamente. E isso fez ele se tornar um excelentíssimo diplomata. Desde a infância, ele, apesar de ser um cara muito estudioso, ele não quis se tornar um acadêmico, um professor. Ele gostava, ele amava a vida dele política. Ele foi considerado um dos homens mais importantes dali. Por quê? Ele, uma hora, bebia na taberna, frequentava puteiros, estava em meio ao povão, e na outra, ele estava em portas fechadas com governantes, com nobres, com diplomatas, resolvendo as coisas. Então, a visão dele da plebe e do pessoal mais apoderado assim, né? Pessoal com mais posses, fazia ele ver dois lados da sociedade. Isso tornava ele influente, isso tornava ele muito mais sábio referente a como que o governo estava indo, o que estavam falando. Ele podia ver nas portas fechadas lá como que de fato um governante pensava e queria, e ele via na prática como que o governo refletia na população. Então ele se tornou extremamente maquiavélico, extremamente sagaz nesse sentido, sabe? Só que, como o poder tende a mudar, a balança, ela nivela muito, ele foi demitido e exilado quando aconteceu a troca de poderes, entre muitas outras histórias, que a gente aqui está resumindo. Maquiavel saiu, ele foi deposto, né, na acusação de que ele estava conspirando contra o governo. E ele mesmo foi interrogado e torturado por isso. Mas tempo depois ele é anistiado. Assim que ele é anistiado, ele vai para sua casa de campo e começa a escrever muito, diversas obras até a sua morte. E lá surgiu o famoso Príncipe de Maquiavel. O Príncipe de Maquiavel, ele trata-se de um manual político em que explora a estratégia de governantes para manter a estabilidade e o poder nivelados, sabe, do Estado, de forma que ele ensina a respeito de uma tal de virtu, que a gente traduz muito como se fosse uma espécie de virtude, mas se a gente parar para ler o livro com calma, a gente pode reparar que virtus tem muito mais a ver com a astúcia, com a capacidade de se adaptar às circunstâncias, de ser astuto e tomar as decisões da maneira mais eficaz possível. Isso que ele quer dizer com virtu. Ele escreveu esse livro em 1513 para um governante chamado Lorenzo II de Médici, uma famosa família de banqueiros, que assume o poder e que anteriormente tinha-se um certo preconceito com ele por causa das acusações. Mas ele vê nesse novo governante jovem, talvez, uma chance de voltar à vida política dele, sabe? Ele extremamente entediado, ele estava doido na casa de campo. Então ele pensa assim, vou lhe oferecer, jovem príncipe, aquilo que eu mais tenho, conhecimento político. Então ele começa a escrever cartas, ele começa a escrever essa obra para aconselhar esse príncipe novo e, quiçá, receber a oportunidade de estar lá de volta trabalhando politicamente como ele sempre amou. O negócio é que, na época, ele tentou assessorar esse príncipe e acabou não tendo muita ideia, ele acabou não sendo levado muito a sério. Mas na tentativa de assessorar o príncipe, ele acabou lecionando todos nós. Não é necessário a um príncipe ter todas as qualidades mencionadas, mas é indispensável que pareça tê-las. Direi até que, ao contrário, se não as possuir, mas afetar possuí-las,
colherá benefícios. Dai a convivência de parecer clemente, leal, humano, religioso, íntegro e ainda de ser tudo isso, contando que, em caso de necessário, saiba se tornar o inverso. Então aqui a gente traz algumas qualidades do livro de Maquiavel, onde a gente consegue desse manual, veja bem, manual, a gente tira um pouco para trazer para a nossa vida. E você faz a reflexão do que se encaixa de fato. Eu trouxe 5 qualidades para a gente fazer a reflexão referente ao que a gente pode encaixar. Por exemplo, a primeira qualidade, piedade. Um príncipe prudente não deve menosprezar a reputação de ser piedoso, porque com muita frequência benefícios são considerados crueldade. O que ele sugere aqui? Que uma excessiva compaixão e misericórdia pode ser prejudicial para um líder. Por exemplo, você tem que equilibrar o quanto você é benevolente com a capacidade de você agir com firmeza, com decisão, referente a alguma coisa, mesmo que isso seja uma ação impopular, entendeu? Se você tiver que tomar ação drástica, que você a tome, mas o ideal é você ter o equilíbrio das coisas. 2. Fidelidade. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perca de um patrimônio. Um homem rico é sempre um bom amigo. O que ele quer dizer com fidelidade? Embora a fidelidade ela seja alguma coisa muito desejável, o líder ele tem que estar disposto a mudar de estratégia se isso for necessário para ele continuar ali. Por exemplo, a gente tende a ser mais fiel aquilo que nos convém, sabe? Então, quando ele fala a respeito de fidelidade, ele fala muito a respeito do que você é fiel, como isso se encaixa para você. Tem gente, por exemplo, que é muito mais fiel à amizade do que a relacionamento. Aquele amigo que você entra na frente de um tiro e às vezes você traia, você não, mas no sentido de o cara ele tá muito mais com a fidelidade com a amizade do que com o relacionamento dele afetivo. É muito mais fácil para ele trair a mulher do que trair um amigo, entende? 3. Humanidade. É melhor ser temido do que ser amado. Se não puder ser ambos, ainda que se possa ser temido e amado, melhor ainda. Mas, se isso for difícil, é muito mais seguro ser temido do que amado. O que ele quer dizer? Vamos lá. Por que Maquiavel ele diz que é melhor você ser temido do que amável? Ele diz que o temor é mais estável, que ele controla melhor as massas, que ele possibilita melhores decisões impopulares para a estabilidade do Estado. É a realidade da natureza humana. O temor, segundo Maquiavel, mantém a ordem e a autoridade de forma muito mais eficaz que o amor, que pode ser instável e facilmente perdido. O amor ele é mais frágil, ele é uma linha em que você tende a sair mais, de acordo com Maquiavel. 4. Integridade. Um príncipe prudente não pode nem deve manter a palavra quando isso lhe é prejudicial e quando as razões que o levaram a fazê-lo cessarem. Se o homem fosse todos bons, esse preceito não seria bom, mas porque são pérfidos e não observam a fé contigo, também não tens que observá-las com eles. O que ele quer dizer? Um líder íntegro, ele pode ser consistente em suas ações e manter as promessas que ele faz, mas, no entanto, Maquiavel sugere o quê? Que a integridade não deve ser um obstáculo para flexibilizar uma estratégia, sabe? O líder ele tem que estar disposto a quebrar a promessa se isso for necessário para o Estado. É aquelas pequenas promessas que a gente faz que na hora, quando a gente precisa, tem que ser quebradas para um bem maior. É isso que ele quer dizer. E 5. Religiosidade. Os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Todos podem ver, mas poucos podem tocar. Todos veem o que você parece ser, mas poucos percebem o que você é. O que ele quer dizer aqui também? Quando você mantém a aparência religiosa, você, como líder, pode influenciar a percepção pública e ganhar mais apoio referente a isso. Especialmente onde você está inserido num contexto onde a religião tem um papel significativo. O que quer dizer? Eu tenho que fingir ser um cara extremamente religioso? Não, mas você pode conservar valores religiosos. Por exemplo, não trair, não cobiçar a mulher do próximo, não roubar, entendeu? Você conserva valores religiosos, mesmo você não sendo uma pessoa religiosa. Então, basicamente, veja bem, você precisa ter fidelidade, piedade, humanidade, integridade e religiosidade, de acordo com Maquiavel. São as 5 qualidades que você precisa parecer
ter. Por que parecer ter? Porque de fato não as tê-la. Porque é até melhor se você não for esse líder totalmente certinho que talvez não possa passar por cima de alguma coisa e esteja enraizado nisso. Porque boa parte das nossas fraquezas tem muito a ver de alguma qualidade que virou em excesso, sabe? Que cresceu tanto, que expandiu tanto, que se tornou um problema. Por exemplo, a piedade que se torna a fraqueza quando em excesso. A fidelidade que em excesso te torna cego, e assim por diante, sabe? Então, a gente aprende que não de fato precisa ser, e sim parecer ser. E você faz o equilíbrio. Então, baseado nesses 5 conceitos, eu lhe convido a ter essa reflexão. Por que não se tornar um pouco mais político e equilibrar a vida tensionando algumas qualidades mais que as outras, dependendo do momento? Por que você precisa ser essa pessoa imutável o tempo todo? Por que não abrir mão do ego e orgulho e pensar de maneira mais maquiavélica? Por que não pensar mais no seu estado, na sua forma de governo, mas em você mesmo como o príncipe do seu eu? Por que não fazer essa reflexão? Há 3 espécies de cérebros. Uns entendem por si próprios, outros discernem o que os primeiros entenderam, e o terceiro não entende nem por si próprio, nem pelos outros. Os primeiros são excelentíssimos, os segundos são excelentes, e os terceiros são totalmente inúteis.